Olá, eu sou a professora Camila Cruz e nós iniciaremos um novo módulo, que é o módulo de empreendedorismo. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco dos aspectos introdutórios, do contexto do empreendedorismo, aí como a evolução histórica do empreendedorismo foi acontecendo. E esse módulo em si é de suma importância, porque nós sabemos que no mundo globalizado de hoje, as pessoas acabam por ter muito a necessidade de empreender. E quando falamos de empreendedorismo, não é só de sermos empresários, de abrirmos um novo negócio. Muitas vezes nós podemos ser empreendedores também no nosso próprio trabalho. Como empregados, nós podemos também ser empreendedores, porque o mundo está em constante evolução. Novas formas de contratação estão aí o tempo todo. A crise muitas vezes traz altos índices de desemprego e nós precisamos aí nos adequar a essas novas realidades. E o importante é que a gente sempre esteja aí atualizado, com a necessidade de aprender e reaprender o tempo todo. Porque, como nós sabemos, todo conhecimento adquirido, ele jamais será perdido e retirado de você. A única coisa que nós sabemos que não perderemos aí ao longo da nossa caminhada profissional é o conhecimento adquirido. E quando a gente consegue desenvolver diversas competências, quando a gente se torna um profissional multipotencial, ou seja, sai daquela esfera do altamente especializado, especialista só num assunto, e começa a ter uma visão mais generalista e abrangente, a gente começa a enriquecer o nosso banco de referências das coisas. E quando a gente enriquece o banco de referências, a nossa capacidade de inovar, ela vai sendo aprimorada. E aí a nossa criatividade consegue vir à tona e a gente consegue aí empreender. Porque quando a gente vai falar, vocês já devem ter ouvido muito essa expressão, que não é a questão de reinventar a roda, de criar algo novo. É uma questão muitas vezes de se adaptar mesmo. Quando a gente pega e analisa as grandes invenções, elas estão pautadas e baseadas em algo que alguém um dia já fez efetivamente. E aí você vai lá, pega novas referências do que um fez daqui com o que um fez de lá e consegue criar aí algo novo. Consegue muitas vezes empreender. O mundo vai mudando, o mercado de trabalho vai mudando e a gente precisa aí se adequar a essa nova era. E quando falamos da área trabalhista principalmente, temos aí muitos desafios, porque além da área mudar como um todo, o mercado de trabalho muda. E nós como profissionais, seja operadores do direito ou não, estamos aí em constante evolução. E precisamos aí nos adaptar a essas novas regras e muitas vezes inovar, criar e empreender em novos serviços, novos produtos, é um caminho natural das coisas. E aí, quando a gente fala desse primeiro módulo, dessa primeira aula do nosso curso de empreendedorismo, a gente precisa tratar dessa evolução histórica como eu passei para vocês. E aí, o primeiro ponto é, de onde veio essa palavra empreendedorismo? Qual que é a origem? E a origem é francesa. E o significado é aquele que assume riscos e começa algo de novo. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, não tem como desassociar dele a questão de risco, de fazer algo novo. Muitas vezes a gente vai olhar aí no contexto da evolução e foram situações ocorridas num determinado momento
que talvez não tenham dado certo e que a gente vai lá, aprimora, busca novas referências e aí consegue fazer a melhor versão. E se a gente olhar aí no mercado, marcas famosas tiveram aí impactos negativos e experiências ruins no primeiro momento em que houve aí a questão do empreendimento. E a gente poderia aí falar de vários cases conhecidos que deram errado para depois dar certo. E geralmente os profissionais que estão aí no topo do sucesso, que muitas vezes admiramos e respeitando, sempre a gente, quando vai olhar a sua história, se depara aí com um caso e uma situação que não deu certo. E na crise e nos erros são os momentos que a nossa capacidade de criação aumenta consideravelmente. Se tudo estiver tranquilo e estabilizado na zona do conforto, a possibilidade de criarmos algo é menor. Se estamos diante de um grande desafio, é natural, é da lei da sobrevivência humana que a gente vai se adaptando, que a gente vai mudando e que a gente, consequentemente, vá evoluindo. E como falei para vocês, quanto mais referências tivermos das coisas, melhor iremos linkar essas referências para assim criar algo novo, ou muitas vezes recriar algo novo. E ainda falando um pouco do histórico, quando a gente fala aí de história do empreendedorismo, não tem como descartar o Joseph em 1950, que definia o empreendedorismo como criatividade e sucesso com inovações. Temos também o Peter Drucker em 1970, com a situação de assumir o risco. Então, independente do estudioso, da referência que a gente vá buscar aí ao longo da história, a gente sempre vai ver alguns pilares que estão aí norteando e baseando, que é a inovação, que é a criatividade, que é o assumir riscos. Então, é fazer algo diferente, é fazer algo de uma nova ótica, ou seja, é arriscar, é tentar. Porque toda vez que a gente se dispõe a fazer algo e faz o melhor que pode, a gente tem chance de dar certo. E se não der certo, não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum. É uma questão de aprender com aqueles erros, aprimorar a nossa técnica para, ao empreender de novo, melhorar. Então, o tempo inteiro a gente precisa aí estar aprendendo, reaprendendo, para assim poder criar, inovar e definir aí situações novas. Quando a gente fala ainda de introdução, de contextualização do Brasil, esse tema foi extremamente intensificado na década de 90. Então, na década de 90, a gente teve aí muito forte essa questão do empreendedorismo. Começamos a ter aí criações de empresas com maior duração, com maior sustentabilidade, com maior perenidade. E aí vem a importância da gente fazer uma base sólida quando vai empreender. Tudo aquilo que a gente faz com planejamento, tudo que a gente faz com organização, olhando aí as diversas vertentes, faz com que aquele empreendimento, aquele negócio, ele nasça ali de forma mais planejada. E aí, quando a gente fala de organizar, não é só fazer um plano de negócio, é fazer um planejamento financeiro, é fazer um planejamento estratégico. Porque eu sempre falo para os meus alunos, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E a gente não pode ter simplesmente um sonho, isso é de suma importância para a gente empreender. Mas só ter um sonho não significa que o nosso empreendimento, que o nosso negócio vai efetivamente dar certo.
Por quê? Se eu tomar o cuidado de me organizar, de prever possibilidades, porque muitas situações fogem ao nosso controle e podem impactar aí a nossa empreitada de empreendedor. Então, é importante planejar, é importante trabalhar com algumas possibilidades. Não podemos ter nem tanto uma visão otimista, nem tanto uma visão pessimista. Como tudo na vida, a gente precisa buscar aí um equilíbrio. E muitas vezes, quando a gente olha aí a questão do empreendedorismo num contexto histórico, o que levou uma pessoa a, em um determinado momento, empreender de alguma forma, foi o desemprego. Aí nasce aquela necessidade e a gente percebe que numa crise, numa situação difícil, a nossa capacidade de criar, de se adaptar e de inovar é muito recorrente. E com as crises aí mundiais e também no Brasil, muita gente caminhou aí pelo empreendimento, pelo empreender, por ser empreendedor, por ser empresário. Mas aí eu chamo a sua atenção que a gente pode ser um empreendedor também no nosso trabalho e aumentando a nossa empregabilidade, porque mais importante do que ter um emprego é ter empregabilidade. E para ter empregabilidade, eu preciso o quê? Desenvolver novas competências. Eu preciso entender esse novo cenário, como as coisas evoluíram, para que eu possa aí me adaptar e criar aí um planejamento, criar aí uma transição de carreira, por exemplo, de forma mais consciente. Por quê? Empreender é inovar muitas vezes, é fazer a mesma coisa de forma diferente. Porque se estamos praticando algo e não estamos tendo o resultado desejado, se fizermos exatamente a mesma coisa, teremos o mesmo resultado. Então, muitas vezes, o pulo do gato e a diferença vai ser o quê? A oportunidade e a coragem de arriscar. E muita gente está na diferença entre o bem-sucedido para o não tão bem-sucedido, porque faltou coragem de arriscar. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, em algum momento, algum risco, aquele profissional vai ter que assumir e atrair para si. E aí, voltando aqui para o nosso slide, quando a gente fala aí nesse contexto geral do empreendedorismo, o surgimento de uma nova economia e das mudanças na legislação também favorece muito essa veia empreendedora. A criação de novas relações do trabalho, novos empregos, tudo que está gerando riqueza gera aí essa oportunidade de empreender de alguma forma. E além disso, nós temos ainda os programas de apoio ao empreendedorismo, como o Sebrae, por exemplo, e a questão dos MEIs, dos microempresários individuais, também fomentou muito a regularização, inclusive, desses profissionais que foram aí empreender de alguma forma. Então, quando a gente olha para o mundo de hoje, e inclusive para essa imagem aqui, a gente vê como o mundo evoluiu, como as coisas mudaram. E se a gente olhar lá no passado, a gente falava de máquina de escrever, a gente falava de Walkman, hoje a gente fala de aplicativo, hoje a gente fala de smartphone, de tablet, ou seja, tudo muito tecnológico. E a possibilidade de fazer negócios novos, formas novas de receber as coisas, é constante. E aí, automaticamente, a gente é forçado a empreender de alguma forma. Seja sendo empresário, seja um intraempreendedor lá na nossa empresa, seja na nossa carreira. Porque muitas vezes a gente coloca aí a definição de como a nossa carreira vai caminhar na empresa, por exemplo, que a gente trabalha. E muita gente eu escuto falando assim: ah, mas a minha empresa não tem um plano de cargos, salários, não tem um plano de carreira. Eu entro lá, estou insatisfeito porque eu não consigo ter uma visão da trilha de carreira que eu posso ter naquela empresa.
o principal protagonista e quem deve direcionar o seu plano de carreira é você mesmo. Não deixe para que o outro decida aí qual rumo a sua carreira vai tomar, porque nem sempre o que o outro decidir por você vai ser efetivamente o que vai te trazer aí maior nível de satisfação e, consequentemente, felicidade aí no seu ambiente de trabalho. Então, é importante ter essa clareza de que tudo foi evoluindo e hoje as pessoas vão empreender muito mais. E aí você tem todos os níveis de empreendedores, desde aquele que busca uma ajuda de um programa específico para o empreendedor, até aquele, por exemplo, que perdeu o emprego. A esposa, por exemplo, confecciona bolos deliciosos, ele vai lá e começa aí a vender bolo, a vender brigadeiro, a vender doces gourmetizados aí, deliciosos. E se a gente olhar aí, temos grandes marcas, famosas inclusive, que começaram dessa forma, com um pequeno negócio que a princípio era para suprir uma necessidade de sobrevivência, e aquele negócio foi crescendo, deu certo, e acabou aí que a gente tem franquias, por exemplo, de bolos super conhecidas como a Sodier, por exemplo. Então, quando a gente analisa aí os históricos, a gente vê casos de sucesso. E tudo isso consequência do quê? De uma transformação, onde alguém um dia teve a coragem de arriscar e fazer diferente. Empreendedorismo não é uma ciência, gente, nem uma arte, é prática. Por que eu falo que empreendedorismo é prática? Porque é buscar aí referências diversas e começar a juntar um pedacinho daqui com um pedacinho dali, pum, surgiu algo novo. Então, muitas vezes foi dessa forma. Ninguém vai inventar a roda o tempo inteiro. Muitas vezes a gente só vai dar um ajuste aqui, um ajuste ali e a roda vai girar muito mais fácil. Então, é buscar essas referências. E aí, se você fica especializado, se você fica focado só em fazer uma determinada situação, se você se permite viver só focado ali numa bolha, fica difícil você abrir a mente para conseguir criar coisas novas. A partir do momento que eu sou e tenho contato com maior quantidade de referência de coisas, eu consigo ir ali juntando uma coisa com outra e me adaptando e me inventando. Por quê? É prática. Fiz tal jeito, não deu certo, vamos refazer. Ah, deu certo, mas pode ficar ainda melhor. Então, é prática, é treino, é fazer. E eu sempre digo para os meus alunos, o feito, mesmo que mal feito, ele é melhor do que o não feito. Muita gente vai apontar o dedo e vai reclamar e vai nos criticar. Mas eu sempre digo, quero ver, sentar e fazer. Porque criticar o outro que teve a coragem de fazer é fácil. Difícil, muitas vezes, é arregaçar as mangas e ir à luta e fazer. Então, gente para criticar, quem está empreendendo vai ver que vai aparecer de monte no seu caminho. Mas ir lá e fazer diferente, contribuir, praticar, muita gente não vai ter essa coragem. Então, a gente precisa aí se adaptar sempre. E de onde vem, né, essa capacidade empreendedora brasileira? Porque o brasileiro é conhecido aí por essa criatividade, por essa resiliência. Ou seja, muitas vezes essa criatividade ela pode vir natural, ou seja, eu tenho um poder aí de inovar, de criar natural. Por quê? Porque eu sou uma pessoa curiosa, porque eu sou multipotencial, ou seja, eu gosto de fazer várias coisas, eu estou olhando tudo. Mas geralmente ela nasce do quê? De uma necessidade. E quando a gente fala de necessidade, ou é por uma limitação de oportunidade de trabalho,
ou porque as pessoas abrem mesmo o seu próprio negócio. Então, muitas vezes a gente teve uma escassez ali naquele momento e aí o poder de empreender cresce e a gente arrisca. Por quê? Porque é a melhor opção que a gente tem naquele momento. Mas muitas vezes a pessoa tem um sonho e quer mesmo buscar isso. Um terceiro ponto é oportunidades de negócio. É o que a gente chama do ponto com. Ou seja, eu tô lá, tenho aquele insight, tenho aquele estalo e falo, opa, vejo aí uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade aí de criar algo novo. E aí você vai criar algo novo, que é o que a gente chama aí de ponto com, ou seja, eu crio ali aquele domínio e lanço algo diferente. Sempre lembrando que quando a gente falar de oportunidade de negócios, a gente pode buscar aí apoio, por exemplo, como o Sebrae. Então, às vezes eu vou lá empreender e o que eu preciso? E o que é recomendado? Que eu tenha um certo suporte. Porque abrir uma empresa requer aí alguns cuidados, requer aí algumas situações e muitas vezes a gente comete alguns erros quando a gente abre aí a nossa empresa e decide empreender. E aí a gente se coloca na condição de empresário, a gente pode passar a ver as coisas de forma diferente de quando víamos quando empregado. Então, existe muita diferença. E se eu busco suporte, consequentemente, eu cresço de forma aí muito mais sustentável. Tudo que eu faço de forma planejada e organizada, prevendo aí o que pode eventualmente dar errado ou não, eu vou aí minimizar, mitigar alguns riscos. Claro que tem situações que independem de nós. Essas a gente vai ter que assumir o risco e administrar. Mas tem situações que só depende da gente. Então, vale a pena olhar. E quando a gente fala da importância, né, da criatividade, quando falamos de empreendedores, a gente destaca que empreendedores bem-sucedidos não esperavam que a musa os abençoe ou lhes dê a ideia iluminada. Eles vão trabalhar. Ou seja, não é que a musa criatividade vai lá, pumba, apareceu, tenho alto poder de criação e dá tudo certo. Vou ter uma ótima ideia. Ter uma ótima ideia e não colocar a mão na massa e não pôr em prática, não significa que o meu empreender vai dar certo. O que a gente percebe muitas vezes? Que as ideias as pessoas têm, mas a iniciativa de fazer é para poucos. Por quê? A maioria não quer assumir o risco, a maioria se sente aí numa zona de conforto e tem medo do novo. E quando a gente fala do medo do novo, isso é muito natural. Eu mesma posso compartilhar com vocês o meu momento de empreendedora. Eu, advogada, sócia de escritório, mas no momento comecei a empreender e abrir aí a minha empresa para dar aulas, treinamentos. E vou dizer a vocês que não foi uma tarefa fácil. É extremamente gratificante. Mas isso requer o quê? Muita dedicação. Muitas ideias, mais plano de ação e efetivamente trabalho. Por quê? Não basta ter uma ideia ótima, pensar num curso excelente. Requer sentar, produzir conteúdo, ganhar aí todo esse corpo para que a aula efetivamente chegasse até vocês. Então, o empreender muitas vezes requer renúncias.
e nem todo mundo vai estar disposto a renunciar a algumas horas de sono, algumas situações, porque muitas vezes para a gente ter algo, a gente abre mão de outras coisas. E quando falamos em empreender, não basta ter só uma ideia ótima, achar que tudo vai cair do céu, basta ter sorte. Eu falo sempre que não é questão de ter sorte, é questão de plantar a sua boa sorte. Porque sorte é um caso pontual que vai acontecer e aparecer. A boa sorte é plantada por nós mesmos, é ir lá, fazer a diferença, dar o seu melhor e tentar. Pode ser que a gente não acerte na primeira, na segunda, mas a cada erro a gente recebe aquela lição para aprimorar. A gente busca novos conhecimentos, a gente busca novas referências e vai aprimorando para que a nossa caminhada nessa era de empreendedorismo, seja como dono de um escritório, seja como dono de uma empresa, ou até mesmo empreendendo lá no seu próprio trabalho, seja uma caminhada muito promissora, muito próspera. Mas isso vai ser conseguido com trabalho, com esforço no sentido de fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, com o objetivo de acertar. Então, quando a gente olha todo esse contexto histórico, a tendência e a necessidade e a vontade das pessoas em empreenderem, em cada vez mais focarem em estarem menos dependentes dos empregos tradicionais que elas têm, acaba sendo uma tendência e um caminho. E muitas vezes eu vou chamar a atenção de vocês no sentido de que a gente precisa fazer o que efetivamente a gente gosta, o que brilha os nossos olhos. Porque querer empreender em algo que você vai fazer somente pela questão financeira vai se tornar tão penoso e tão escravizador como trabalhar num ambiente em que você não gosta. Quando você vai fazer aquilo que você gosta, que você faz por uma paixão, por uma escolha, e ainda, consequentemente, recebe por isso, ganha por isso, o seu nível de satisfação vai ficar muito maior. Então, nessa caminhada do empreender, defina quais são as suas maiores habilidades. Para e pensa, faz esse exercício de reflexão hoje. O que eu gosto? O que brilha meus olhos? O que seria aquele minuto que faz a diferença, por exemplo, para eu ser um vencedor ou um perdedor lá na minha área de atuação? O que é que brilha meus olhos quando eu vou fazer? Comece a pensar e depois é só desenvolver esse plano. Por quê? O cenário como um todo hoje caminha para que a gente possa estar empreendendo, seja como empregado, seja como um empresário, um dono de um negócio, que alguém já faz aquele trabalho ou de um trabalho novo. E resumindo a nossa aula, a gente falou um pouco dessa evolução do empreendedorismo, desde a década de 90, falamos um pouco do panorama geral, quando a gente quer dizer de empreender, de estar olhando criatividade, de estar olhando inovação e estar assumindo riscos também. Falamos muito do mundo atual, porque nesse mundo atual é natural que a evolução seja no sentido de caminhar para um empreendedorismo. Falamos de alguns conceitos, principalmente o de assumir o risco, da capacidade empreendedora do brasileiro e da importância da criação, porque empreender é inovar, é criar. E vamos ficando pela aula de hoje por aqui e até a próxima.